Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Pinheiro, como o Rogério falou, sou promotor de justiça aqui no estado do Ceará. Acabo de lançar um livro sobre condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. Ele está em segundo lugar nacional em vendas no Brasil pelo site da Livraria Cultura e super recomendo para vocês que estão estudando para concursos de Ministério Público, magistratura e tribunais eleitorais. Tá? Ele tem na versão física e na versão digital. Aqui no site da editora Chiado vocês conseguem encontrar a versão digital. Bem, queria falar do prazer de estar aqui fazendo esse debate com o nosso grande professor e amigo Rogério Sanches para debater esse assunto tão recorrente na política brasileira, que é o uso de bens públicos em campanhas eleitorais. Ao contrário da seara da justiça comum, em que há essa diferenciação de prefeito, governador sobre o peculato de uso, nós temos que ter em conta que na justiça eleitoral existem dois crimes específicos que tratam do uso de bens públicos em campanha eleitoral. O primeiro está no artigo 346 do Código Eleitoral, que diz que o descumprimento do artigo 377 do Código Eleitoral configura crime eleitoral. E o que diz o artigo 377 do Código Eleitoral? Que está proibido o uso dos serviços, prédios, dependências das repartições públicas, inclusive das pessoas jurídicas contratadas pelo poder público para serem utilizadas em benefício de partidos políticos ou organização de caráter político. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, com pena de detenção de 15 dias a 6 meses. Portanto, um crime que não gera maior consequência penal para o candidato beneficiado, pelo menos na seara crime, mas que não deixa dúvida quanto à configuração do crime pelo uso dos serviços públicos em prol de partidos ou organizações de caráter político. Nós temos que nos atentar sobre o período de incidência desse tipo penal. E aí eu vou suscitar uma questão aqui para que o Rogério responda no retorno dele sobre a incidência temporal desse tipo penal. Se ele incide somente durante o período eleitoral ou se ele incide de maneira permanente. Travou? Continuou? Ok. Beleza. Tá normal. Então vamos lá. Então, período temporal de incidência deste tipo penal apenas após o início do período eleitoral ou de maneira permanente? Bem, o Rogério vai debater isso com vocês. Eu acredito que a incidência desse tipo penal é de maneira permanente, porque os tipos penais vinculados ao processo eleitoral, quando querem fazê-lo de maneira expressa, o fazem na legislação. Outra questão que nós temos que nos atentar neste tipo penal: os serviços de qualquer empresa privada contratada para prestar serviços ao poder público também configura o crime dos artigos 346 e 377 do Código Penal. Muito bem, esse é o primeiro tipo penal. E nós temos um artigo muito pouco conhecido na prática, que é de uma gravidade extrema. É o artigo 11, inciso 5º da Lei número 6091 de 74, a famosa Lei do Transporte de Eleitores. E o que diz esse dispositivo? Diz que é crime usar em campanha eleitoral, durante o período de 90 dias antes do pleito, veículos e embarcações oficiais pertencentes às entidades políticas, União, Estados, Distrito Federal, município e suas autarquias e sociedades de economia mista. Esse tipo traz apenas uma pena, que é a cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado pelo uso de veículos públicos nos 90 dias durante a campanha eleitoral.
Esse artigo merece uma reflexão após a mini reforma eleitoral de 2015. E aí eu também vou querer ouvir a opinião do meu amigo Rogério Sanches. Vejam, o tipo fala 90 dias antes do pleito eleitoral. 90 dias antes do pleito eleitoral corresponde ao dia 2 de julho. Muito bem. Entretanto, o tipo também fala em campanha eleitoral, o uso de veículo em campanha eleitoral para beneficiar um candidato. Mas nós só temos formalmente candidatos após a escolha em convenções partidárias. E as convenções partidárias apenas puderam ocorrer entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto. Então, ficamos com a seguinte perspectiva. Dia 2 de julho representa 90 dias antes do pleito, conforme o tipo penal estabelece. Dia 20 de julho corresponde ao início das convenções partidárias. Se eventualmente um veículo for utilizado nesse ato entre 2 de julho e 20 de julho, o tipo penal incide, ainda que sem a existência de um candidato escolhido em convenções partidárias, ou o tipo penal apenas vai incidir após a convenção partidária em que houver a designação de um candidato? Essa é uma pergunta sem resposta no âmbito da doutrina. Eu humildemente tenho a opinião de que com a mini-reforma de 2015 houve uma revogação tácita desse dispositivo, de modo que só poderá ser apenada a pessoa que já tiver sido escolhida em convenção partidária e ficar registrado o uso de veículos públicos em seu favor. Então eu passo para o Rogério a palavra de novo e aguardo vocês na volta. Um grande abraço, pessoal!